Fala, gente boa, tudo bem? Que essa palavra encontre o teu coração hoje e que o seu coração esteja aberto como um campo favorável para que essa boa semente possa ser depositada, germinar, crescer e frutificar. Que essa palavra te abençoe no dia de hoje e você compartilhe para todo mundo. Como não perder a esperança? Eu acho que não há tema mais pertinente para os nossos dias turbulentos, dias difíceis, com desesperança em todos os lugares, em muitos noticiários, seja no campo político, seja na natureza, seja na economia e assim por diante. Mas é o modo como também nós usamos as lentes certas podem fazer-nos enxergar esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tempos difíceis. Mas como não perder a esperança no tempo difícil? Quando as coisas ficam difíceis, pastor, está difícil, eu não estou conseguindo mais ter esperança. Como não perder a esperança? Guarde isso aqui no seu coração. A maior esperança do crente é Cristo. A nossa maior esperança são coisas eternas, são coisas maiores. A nossa real esperança não deve ser da terra, nossa esperança primordial, porque temos esperança em outras coisas boas da vida. E não há problema em ter esperanças nas coisas boas que podem acontecer na sua vida. O problema é elas terem a prioridade, terem a primazia, terem um lugar mais importante no teu coração, porque onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, disse o Senhor Jesus. Mas vejam, a nossa maior esperança não deve estar nas coisas que o ladrão pode roubar, a traça pode corroer e a ferrugem pode deteriorar. Mas a nossa esperança primordial deve ser Cristo. Devem ser as coisas eternas, devem estar nas coisas eternas. Por quê? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 29, Paulo vai dizer para os gentios que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós que nos tornamos filhos, aceitos, nós que não tínhamos direito a essa esperança paterna e eterna, recebemos o direito legítimo pela fé em Cristo Jesus morrendo por nós. Então, em Colossenses 1, 27, Paulo vai dizer até o 29, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é essa esperança eterna. Então, a nossa expectativa não deve estar em coisas passageiras. Então, a nossa maior esperança deve ser eterna. Você entende isso? Ter o reino de Deus, Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando das prioridades do cristão, as prioridades que fazem com que as coisas deem certo na nossa vida. Este versículo de dar a primazia, a prioridade para as coisas do reino de Deus, não significa que as outras coisas devem ser excluídas. Assim como a nossa maior esperança deve ser Cristo, deve ser na eternidade, porque o cristão compõe o povo mais esperançoso do mundo. Não há nenhum povo mais esperançoso que o crente, porque ele crê na volta de Cristo, ele tem esperança na palavra de Deus, e essa esperança maior nutre a sua vida, né, de coisas que nós devemos esperar, né, pacientemente aqui nesta vida, nesta terra. São promessas individuais para o crente. Então, buscar o reino de Deus como primazia, ter esperança nas coisas eternas como prioridade, não exclui as coisas boas que nós vivemos e viveremos aqui no dia de hoje, né? No nosso tempo, enquanto estamos vivos. É bem interessante isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, perdão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deste é o
amor. Então a nossa busca deve estar prioritariamente no amor de Deus, na revelação plena do amor de Deus, e possamos viver este amor em tudo que possamos fazer na nossa vida. Mas e as outras coisas, pastor? É justamente sobre essas coisas que eu quero falar. Como não perder a esperança? Creio que você não perdeu a esperança em Cristo, que não perdeu a esperança das coisas maiores, não perdeu a esperança da restauração de todas as coisas, não perdeu a esperança maior, que é Cristo em nós, o retorno de Cristo, né? Enfim, não perca essa esperança. Mas e as outras coisas, né? Para uma mulher que tem um sonho de ser mãe e ela ouviu da parte de Deus que ela seria mãe, correto? Para um pai que está desempregado e ele tem como ele não perder a esperança de que ele vai conseguir voltar a ser o mantenedor de sua casa. Para uma pessoa que está enferma, como não perder a esperança de que ela será curada, sua saúde será plenamente restaurada. Como uma pessoa que está fazendo químio todos os dias, já há meses, nesse processo, vai e vem, e ela não perder a esperança de que a sua saúde será restaurada plenamente. Como não perder a esperança da mudança de caráter e de postura do marido, da conversão dos filhos? Como não perder a esperança de que os sonhos da juventude você ainda pode viver? Como não perder essas esperanças? É bem interessante. Eu quero elencar para vocês aqui alguns pontos. Primeiro, não esqueça daquilo que você ouviu da parte de Deus. A primeira coisa para você não perder a esperança, o primeiro ponto é não esqueça do que você ouviu, porque às vezes a única coisa que vai te restar é a lembrança do que você ouviu. Quando Davi foi ungido rei na casa de seu pai Jessé, na frente de seus irmãos que não o admiravam muito, depois deste evento em que ele ouviu da boca do profeta de que ele seria rei, ele não foi rei de imediato. Muitos eventos surgiram que testaram o caráter, o coração e a disposição de Davi. Mas ele tinha a palavra, e a palavra foi suficiente. Eu percebo Davi recordando dessas palavras, inclusive para não morrer. Depois que Davi recebeu o óleo na cabeça, porém o mais importante foi ouvir da boca do profeta de que Deus o escolheu e ungiu como rei. Embora ele tivesse ouvido aquilo, havia um gap, havia uma janela de tempo até o cumprimento daquilo. E Davi não poderia perder a esperança de que aquilo que ouviu da boca do profeta, portanto da parte de Deus, iria se cumprir. Então, a primeira coisa que fará você não perder a esperança é não esquecer o que você ouviu, do que você ouviu. Não se esqueça. A palavra vai nos dizer em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aqui ele está falando sobre as misericórdias do Senhor. Tome como base. Às vezes, o que vai te manter de pé é você lembrar do que você ouviu da palavra do Senhor e trazer à memória essas coisas, recordar mesmo, falar em voz alta para você mesmo, gerando esperança em você, dentro de você. Se eu ouvir da parte do Senhor, recorde, porque a sua mente falha, a sua mente quer sempre ser levada para as coisas naturais. Mas se você ouviu algo da parte do Senhor, recorra a estas palavras constantemente. Constantemente, nem que você tenha que fixar post-it, bilhetinhos em lugares estratégicos. Eu ouvi isso da parte do Senhor e viverei. Eu ouvi isso da parte do Senhor e viverei. Minha família, enfim, do que você ouviu, do que você recebeu da palavra do Senhor, da parte do Senhor, do que queima como esperança no seu coração, recorra, porque às vezes vai ser a única coisa que você vai ter, é a lembrança das palavras que você ouviu. Depois que Davi foi ungido, ele teve que fingir demência para não ser morto. Ele teve que fugir várias vezes para não ser morto.
Ele teve que fugir do rei, ele teve que fugir dos capangas do rei, dos soldados do rei, ele teve que fugir de inimigos, lutar contra inimigos de Israel, sem, de fato, ter tomado posse da promessa que ouviu, da promessa que recebeu. Todos os grandes homens, Abraão guardou a palavra e foi. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu creio, irmãos, que Abraão, neste processo de saída, de romper, de deixar as coisas que poderiam atrapalhar essa promessa, no caminho, ele, imagine se Abraão no caminho não pensou assim: será que eu fiz uma boa escolha? Abraão era um ser humano, não era um extraterrestre, era um ser humano. Será que ele não, em algum momento ele falou: nossa, o que eu estou fazendo? Mas ele lembrou da palavra do Senhor: vai, eu vou fazer de você uma grande nação. Em ti as famílias da terra serão benditas. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Só vai. Então ele tinha que recorrer a estas palavras com constância. Talvez a única coisa que você vai ter, você terá, é a palavra. Então, como não perder a esperança? Primeiro ponto: guarde, preserve a palavra que você ouviu. Segundo ponto é esse aqui, ó. Faça exercícios de fé. Eu vou te dar um testemunho muito banal do que aconteceu comigo, de algo efêmero, é passageiro, tá? Guarde isso aí no teu coração, escute isso. Lembro que quando eu era bem mais novo, e eu sou filho de pedreiro, dona de casa, venho de uma família muito simples, pobre, bem pobre, mas com muita honestidade, muita dignidade. Meu pai me ensinou a ser pedreiro, pintor, trabalhei com meu pai em obra, tentei ser jogador de futebol, passei por alguns clubes, mas escute isso aqui, ó. Quando eu entrei para a graduação, eu consegui ser bolsista da PUC do Rio de Janeiro, uma universidade particular, bem cara, e eu consegui ser bolsista, eu consegui uma bolsa lá, e já no meu segundo ou terceiro período eu já estava trabalhando na universidade para me ajudar em questão de deslocamento, de alimentação, né, de comprar roupas, porque minha família não tinha condições. E o interessante é isso aqui que eu quero comentar com vocês, a gente já conclui isso. Como não perder a esperança. Eu tinha uma esperança, eu tinha um sonho. Ninguém na minha família tinha carro. E eu tinha uma esperança, uma expectativa, vou colocar assim, né? Popularmente eu tinha um sonho de que eu ia comprar um carro. E eu ia ser o primeiro da minha família a comprar um carro zero. Isso é muito bobo, isso é muito pequeno, diante da esperança maior que é Cristo. Ok, meus irmãos? Mas não exclui essas coisas menores, coisas boas da vida. Não perca isso, você é um ser humano. E eu tinha essa esperança de que eu seria a primeira pessoa da minha família a comprar um carro zero. E aquilo seria um símbolo de uma mudança, uma virada de chave para todos os meus irmãos, toda a minha família. E guardem isso aqui, ó. Já mais ou menos ali no sexto período da minha graduação, para o sétimo, eu já estava dando aula. Antes de me formar, eu já estava dando aula. E o que eu fazia? Eu juntava cada centavo, tirava o meu dízimo, uma oferta. Irmãos, sempre fiz isso. Tirava o dízimo, tirava uma oferta e o restante eu guardava. Eu guardei durante todo o período da graduação, porque no segundo período eu já estava trabalhando. E nas coisas que eu fazia, nos trabalhos que eu fazia por fora, eu guardava. Dava aula em cursinho, por aí vai. Eu guardava aquilo. E guardava. E aí, esta esperança estava no meu coração. Eu vou quebrar algo na minha família. Algo vai ser quebrado. Eu vou ser o primeiro a comprar um carro zero. Isso é bem pequeno, né? Mas vai servir para te alimentar a sua fé hoje. Eu lembro que eu passava em frente a uma concessionária de veículos. Até de emocionar isso. Eu estava ali com a mochila, sempre com a minha mochila para poder dar aula. É bom lembrar dessas coisas. Eu passava em frente àquela concessionária e eu entrava. E eu já tinha escolhido o carro que eu queria. E eu colocava a mão no carro. Entrava. O vendedor já olhava para mim assim, ele nem ia mais falar comigo. Nem falava mais comigo. E eu ia lá, eu entrava no carro, sentava.
fingia que estava dirigindo e saía. No outro dia eu vinha do trabalho, vinha da faculdade, passava lá, encostava, orava, olhava para mim, pensava, né, no valor que eu tinha na conta e eu dizia, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Depois chegou o bendito dia. Irmãos, eu juntei o que equivaleria ali a quase 70% do valor do carro. Passou bastante tempo, mas eu juntei, irmãos, juntei. Eu não queria entrar em prestação longa, não queria fazer essa dívida. E eu juntei ali 60%, sei lá, quase 70%, não lembro o número exato do valor do carro. E quando eu cheguei naquele dia, o vendedor me olhou de longe, só fez assim pra mim, ó, como quem diz, isso aí não vai dar em nada. Já veio olhar no carro e orar. Aí eu olhei pra ele e falei, vem. Aí ele falou, pode ir, depois eu vou. Eu falei, vem, você vai perder a bênção. Aí ele veio. Quando ele veio, eu disse pra ele, hoje eu vou comprar esse carro. Eu não lembro qual é o percentual exato, mas vou chutar aqui. Eu juntei 60% do valor do carro e o restante eu quero que você financie para mim. Você consegue? Ele olhou assim, assustado, e me perguntou, tem certeza? Eu disse, sim, eu esperei muito tempo para isso. O que eu quero te dizer, eu comprei aquele carro, esse foi um carro muito simples, um carro que não valia muito, né? Desvalorizava, mas foi meu primeiro carro zero. É um exemplo muito pequeno para você, sem tirar a primazia da esperança maior que é Cristo, que é onde realmente o nosso coração deve estar. Mas em outras coisas boas, significativas, importantes, enquanto seres humanos nós devemos ter esperança, né? Isso aqui sirva de exemplo para você. Para você não perder a esperança, olhe para aquilo, pense naquilo com constância, alimente com constância aquilo que você quer viver, que você quer receber, que você está lutando, que você está sonhando, está lutando para se formar, para ser um doutor, para ser um juiz, para ser um advogado, está lutando pela restauração de alguém, pela libertação de alguém. E aproxime-se disso com frequência. E por último, movimente-se na direção da esperança. Movimente-se, não fique parado. Se você espera algo, está esperando algo, tem esperança em algo da parte de Deus, tem esperança em algo no campo emocional, no campo material, no campo espiritual, uma questão de ministério, movimente-se nessa direção. O que eu posso estudar, o que eu posso economizar, o que eu posso me informar, o que eu posso me aproximar daquilo que ainda não recebi, eu vou fazer. E por último, eu ainda não vivi, mas a minha mentalidade, o meu comportamento estão se adequando para que eu possa já ter o comportamento, a mentalidade, o posicionamento de quem já recebeu. Eu ainda não recebi, mas o meu comportamento, a minha mentalidade já é como se eu tivesse recebido. Essas coisas serão essenciais para você não perder a esperança. E como eu poderia concluir esta palavra? Afaste-se de tudo que pode roubar a sua esperança. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O próprio Senhor Jesus disse isso em João 10. Mas ele veio para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Jesus veio para que você receba a vida da parte dele e essa vida seja abundante. Logo, para você não ser roubado, para você não ser saqueado da sua esperança, você deve se afastar de tudo que aparenta o mal, de mau testemunho, de mau princípio, de maus valores. Afaste-se de tudo que pode roubar a tua esperança e aproxime-se de tudo que alimente o sonho, a expectativa, a esperança, que vai nutrir a mentalidade correta em seu coração. Como não perder a esperança? Tendo Cristo como a base da sua vida, da sua fé. Que Deus te abençoe. Se essa palavra serviu para você, pode servir para mais alguém. Um abraço. Tchau, tchau.